Estamos no ar e você sabe que o motorsport.com é uma das casas da Fórmula 4 brasileira e você tem acompanhado as entrevistas que a gente vem fazendo com os astros da categoria que estreou em 2022. É a maior novidade do nosso automobilismo neste ano e você já vê ao meu lado aqui um dos astros, como eu disse, é o Lucas Staico, que é de Minas Gerais, BH, está correndo pela equipe TMG, já colecionou poles, já colecionou vitórias, está indo muito bem e a gente vai bater um papo com ele muito legal. Primeiro, Lucas, quero agradecer o seu tempo com a gente aqui e para bater esse papo para o pessoal do motorsport.com conhecer melhor você. E eu já vou começar já perguntando para ti, como que você começou a correr? Você tem um sucesso muito grande no kart, né? Deixa eu só listar aqui, por exemplo, você tem mais de 20 títulos dentro do kartismo, né? Dentre eles bicampeão sul-americano 15-16, tri da Copa do Brasil, 15-16-18, campeão brasileiro na classe júnior e também foi representante brasileiro na FIA Academy. Mas antes disso, né, como que você decidiu ali ser piloto? Muito obrigado, seja bem-vindo. Bom, oi Eric, oi todo mundo tá assistindo, muito obrigado pela oportunidade, espero conseguir bater um papo bem legal hoje aqui. Indo para a pergunta, então, no começo, meu pai, depois que ele fez uns 40 anos de idade, mas ali, quando eu tinha uns 2 anos de idade, ele começou a correr de kart como um hobby. Ele começou no kart amador, acho que depois de uns 3, 4 anos ele começou a fazer campeonatos regionais com kart profissional de 125. Depois ele até voltou para os 4 tempos, que eu acho que era um kart que ele se sentia mais à vontade ali. E ele começava a competir, ele sempre me chamava para assistir ele, mas eu não gostava, não tinha nenhum amigo que ia comigo, e acabava que sempre que eu ia, eu tinha medo de ficar sozinho, que ia ficar eu com a minha família, e acabava que eu não gostava muito do ambiente, ainda mais do barulho. Então, acabou que no começo eu não tinha interesse nenhum com automobilismo, eu gostava mesmo de jogar bola, eu também fazia tênis antes de começar com o kart. Então, chegou um domingo que eles tinham lançado o kart indoor menor, em termos de proporção, um kart indoor para criança, lá no RBC Racing Vespasiano, perto lá de BH, e é onde meu pai treinava. E meu pai acabou convidando eu para ir lá, eu de cara não tinha muito interesse em ir, mas eu estava junto com meu primo esse dia, meu primo na hora assim despertou interesse e falou que ia ir, e só porque meu primo quis ir, eu fui junto com ele, porque eu teria uma companhia. Então acabou que eu fui lá e quando cheguei lá, me apaixonei pelo esporte. Desde então, eu vi que eu gostava muito daquilo, da adrenalina, da velocidade e tudo mais. E depois, no final do ano, meu pai me Isso foi com presenteou que com um kart. idade, perdão? Isso foi Isso foi com que idade? com 9 anos, quase 10 anos de idade. Legal. Aí, então, mais pro final do ano, lá pro finalzinho de 2014, começo de 2015, meu pai me presenteou com um kart profissional. Então, eu comecei a treinar para ir participar de campeonatos de kart, tanto nível regional quanto nacional. Que bacana, que história legal, né? É interessante isso, né? Talvez o seu primo tenha sido parte importante da sua decisão de ser piloto, né? Por conta de você tem com alguém ali, talvez se fosse só você e seu pai, né? Você não teria como realçar esse gosto pelo automobilismo. Seu pai chegou a fazer algo mais profissional ou ficou só nos campeonatos regionais? Ele já chegou a competir brasileiro, Copa Brasil, ainda mais que nessa época tinha muitos campeonatos em Belo Horizonte. Ele acho que ele já chegou a ficar em terceiro no Top Kart Brasil, que o Top Kart Brasil era um campeonato é, nacional que vinha abaixo do brasileiro e da Copa Brasil, ou seja, era um campeonato bem disputado. E ele chegou a fazer várias competições, acho que ele também já chegou a assistir muitos brasileiros também antes de competir em campeonatos nacionais, ou seja, ele tinha uma certa experiência nacional, não assim de fazer várias corridas em São Paulo, fazer vários campeonatos, mas assim, nível regional ele sempre estava competindo direto, nível nacional sempre quando tinha essa viabilidade de fazer as competições, ele ia e aproveitava bastante. O automobilismo mineiro, né, já deu ao país grandes pilotos, né, e certamente o último deles, um dos últimos, né, foi o Sérgio Sete Câmara, né, que hoje
já bateu a porta na Fórmula 1, chegou a testar, foi piloto da academia da Red Bull, hoje corre na Fórmula E. Para quem começa em BH ou na região de BH, tem boas oportunidades, tem boas chances, conseguem se desenvolver dentro do kart. E outra coisa, talvez no interior tem algum lado ali que você imagina que dá para o menino se começar a dar os primeiros passos, ou é só a região metropolitana de Belo Horizonte? Eu acredito que qualquer kartódromo que você tiver ali perto, a seção kart, você consegue dar os primeiros passos, mas chega um ponto que eu acho que não adianta mais você treinar sozinho, treinar com o pessoal da sua cidade, você tem que experimentar lugares novos para poder evoluir mais, ou seja, eu acho que vai chegar num nível que o piloto vai ter que começar vamos supor, o piloto do interior ali vai ter que começar a ir para as metrópoles, ir para Minas, depois que ele vê que está num nível legal em relação ao estado de Minas Gerais, ir para São Paulo, que é onde a gente pode falar assim que onde os pilotos mais se dedicam, onde tem um mais alto nível em campeonatos regionais aqui no Brasil. Ou seja, a partir de São Paulo você pode ter uma ideia muito boa de como é seu desenvolvimento aqui no Brasil, como você está em relação a todos os pilotos do Brasil, porque muitos pilotos vão disputar o campeonato lá em São Paulo. Então, é bem importante você saber quando tá nessa hora de fazer essa transição, assim, de sair dos campeonatos da sua região, sair da zona de conforto e fazer campeonatos em São Paulo e começar a se desenvolver como piloto e ganhar mais experiência. Bacana. Você acabou de usar uma palavra que eu vou usar agora novamente, que é a transição, né? Creio que a Fórmula 4 brasileira ela veio justamente para ajudar esse salto, né, justamente do kart para o primeiro carro, né, para o primeiro carro do piloto para seguir ali nessa evolução. Apesar de que, né, no Velocitar, que é uma das pistas que você mais andou bem esse ano, os carros da Fórmula 4 brasileira estavam virando até mais rápidos do que os carros da Stock Car. Né? Bem interessante isso, por características da pista, enfim, né, e características do carro da Fórmula 4, carro de Fórmula, né, você tem uma resposta mais rápida, você consegue ali, numa pista travada, ter mais agilidade do que um Stock Car. Mas, voltando, como que foi essa sua saída dos karts? Né? Não necessariamente saída, mas os passos seguintes, né? Porque você também chegou a correr, fez testes, enfim, com o Fórmula Delta e um carro da antiga Fórmula 3 brasileira. Como que foi e quais são as diferenças desses carros, incluindo também, já falando do carro da Fórmula 4 brasileira? Bom, eu posso falar que depois que eu saí no kart, melhor ainda, eu posso falar que no kart tem uma escadinha a ser seguida. Você começa com lá os seus de 7 a 12 anos, assim, onde a maioria começa. Às vezes eu começo até mais novos, mas a maioria começa por essa idade assim. Aí tem as categorias de kart menor, com motor 4 tempos, que já começa na categoria Mirim. Depois vem a cadete, depois vem uns karts maiores com motor 2 tempos, categoria junior menor, júnior, e depois a graduados. Eu acho que tem essa escadinha a ser seguida no kart. E depois que eu tinha feito um ano de graduados, eu já não sabia mais o que eu ia fazer no automobilismo. Eu tinha ideia que no kart, se eu fosse continuar, eu continuaria na graduado, mas eu não queria isso, eu queria me desenvolver como um piloto. Então a gente foi buscar treinos. Nesse ano a gente viu que a Fórmula Delta era uma categoria que estava surgindo aqui no Brasil, não surgindo, mas assim, ganhando força no Brasil, uma categoria de monoposto. E acabou que a gente foi fazer uma etapa, foi fazer uma corrida para ter um contato com os monopostos. Acabou que consegui me adaptar bem ao carro. Logo, acho que na minha primeira tomada de tempo, eu acho que eu consegui ser P3 na Fórmula Delta. Consegui me adaptar bem ao carro, ainda mais com um câmbio sequencial. Acabou que nas corridas eu não consegui muito bem, mas foi muito importante para minha adaptação. E nesse mesmo ano eu consegui também fazer treinos com o F3 antigo. E eu pude ver um carro completamente diferente do Fórmula Delta. A gente pode ver que em relação ao Fórmula Delta e o Fórmula 3 antigo são carros que completamente diferentes. O Fórmula 3 antigo possui muito mais aerodinâmica, a gente se sente o carro muito mais no chão, o motor é muito mais forte. Também em questão dos freios, por ter mais questão aerodinâmica, você consegue parar mais rápido o carro, os pneus eram diferentes, então foram carros completamente diferentes. Fórmula Delta você podia ver que era um carro muito mais lento, muito mais tranquilo de se pilotar. O Fórmula 3 exigia muito mais fisicamente também do piloto para conseguir chegar no limite do carro. Eu acho que é um carro muito mais difícil de você chegar no limite dele e conseguir andar em alto nível.
Então, nesse outro ano, e agora em 2022 eu falo, que eu acabei tendo o primeiro contato com o F4, na etapa do Velocitar, foi a primeira vez que eu andei em um F4, a gente pode ver que é um carro diferente de todos os outros, é diferente do Delta, diferente do Fórmula 3, ainda mais possui um motor turbo, o jeito que a gente manuseia, o jeito que a gente usa o câmbio é diferente, devido ao turbo. É um carro que é mais lento que o F3, por ser um motor mais fraco, tem menos aerodinâmica, mas em relação ao Fórmula Delta é um carro bem mais rápido, tanto em relação aos pneus, à questão aerodinâmica e ao motor. Ou seja, a gente pode ver aí que a Fórmula 4 é um meio termo entre a Delta e a Fórmula 3, mas é um carro bem legal, um carro que faz bastante curva, apesar de não ter um motor tão forte assim, e não fazer tanta curva quanto um F3, não ter uma aerodinâmica tão forte assim, mas é um carro diferente, muito em quesito do câmbio em relação ao motor turbo. Eu acho que foi a maior diferença assim, que eu senti no Fórmula 4 em si. Que legal esse seu depoimento. Agora, conta pra gente aqui, com toda a sinceridade, Lucas. Você está falando dessa questão da adaptação, mas quando você acelerou um carro mesmo, principalmente você falou que o carro da Fórmula 3 ele tinha mais potência e tal, a velocidade assusta no começo ali, você dá um gás ali, você vê e fala, putz, isso aqui, na tua cabeça, você pensa assim, fala, putz, isso aqui eu tenho que tomar cuidado que o bicho é mais bravo. Bom, como eu falei, eu comecei no Fórmula Delta e, como eu expliquei, era um passo que eu senti agora, que era bem mais tranquilo do que os outros. Ou seja, meu primeiro passo acho que foi bem tranquilo. Quando eu comecei a guiar no Fórmula Delta, na primeira sessão eu fui bem devagar, bem tranquilo, com medo de bater. Na segunda sessão eu já olhei data, telemetria, já consegui melhorar um monte de mim mesmo. Ou seja, eu acho que na primeira sessão todo mundo ali vai com um pezinho atrás em questão à velocidade, em relação aos freios, saber o limite do carro, mas depois eu acho que com o tempo é só ir acostumando com o carro, com o jeito de guiada, porque querendo ou não é bem diferente do carro em relação a tamanho, em relação à potência, em relação a um monte de fatores. Então, eu acho que tudo tem seu tempo de adaptação, eu consegui me adaptar muito bem, e eu acho que é bem importante assim você saber sentir o limite do carro e conseguir chegar nesse ponto o quanto antes possível. Porque você vê no kart, toda hora o piloto consegue sair de traseira, ele consegue facilmente corrigir o carro. Às vezes no Fórmula, uma escapadinha de traseira você não consegue corrigir, é um carro muito mais pesado, que tem muito mais potência também no motor, ou seja, você tem que ser muito mais cuidadoso. É, e questão de adaptação mesmo, eu acho que ao longo do tempo, quanto mais você treina, melhor você vai ficar, e melhor você vai se adaptar a seu novo carro ali. Perfeito. Agora, assim como todo mundo que a gente vem batendo um papo aqui, todo mundo, obviamente, começou no kart, né? Vem com títulos, traz consigo títulos do kart. Dessa turma que você está competindo na Fórmula 4, né? Quem que você já batia a roda lá atrás no kart e tá competindo junto agora? Além, assim, obviamente, você disputa o título da Fórmula 4 com o Pedro Clerot, mas toda essa galera que está aí, você já tinha alguma rivalidade? Você já via com outros olhos? E essa rivalidade ela está se mantendo, né, também na Fórmula 4? Quem são os seus rivais já de longa data, ô Lucas? Bom, eu posso falar que no kart eu tive muitos rivais, porque tinha muitos pilotos que eu competia no Brasil que foram correr na Europa, teve muitos pilotos que acabaram voltando da Europa, e às vezes acabava que tinha pilotos mais novos que pulavam um ano de categoria para correr na categoria acima, ou às vezes pilotos mais velhos que esperavam um ano no kart para correr de novo em uma mesma categoria, ou seja, eu corri com vários tipos de pilotos. Eu posso falar que dos da F4, eu acho que eu mais competi no kart foi o Ricardo Grassi, acho que a gente competiu junto desde a cadete, apesar dele ter muitos compromissos na Europa e eu não acabar não tendo a mesma oportunidade que ele, eu acho que foi o piloto que eu mais competi no kart em relação a outros pilotos, que nem o Pedro Clerot, o Vinícius Tessaro, eu já tive algum contato com eles sim, mas foram menos anos, por eles serem mais novos, então eu acho que o piloto que eu mais tive contato assim no meio automobilístico, no kart, em disputas na pista, acho que foi o Ricardo Grassi mesmo. Bacana. Lucas, assim, a gente está vivendo agora a reta final da primeira temporada da Fórmula 4 brasileira
e muitos já se começa a falar sobre futuro, né? Primeiro, eu quero saber o que você almeja, né, no futuro do automobilismo, no campo mais ali macro, né, no futuro, o seu grande objetivo da sua carreira, e também para o ano que vem. Você já tem algo planejado? O que você vai fazer para o ano que vem? Bom, para ano que vem a gente está planejando as coisas ainda. Eu acho que tem muitas propostas para olhar, muitas categorias que eu posso anexar. Agora falando mais sobre o meu objetivo, com base nessa resposta, meu objetivo é, lógico que sempre foi chegar na Fórmula 1, o sonho de todo piloto, ainda mais que anda em monopostos, é chegar na Fórmula 1, é conseguir chegar na categoria auge do automobilismo mundial. Eu ficaria muito feliz com isso, mas lógico que eu não vou deixar para trás várias categorias muito importantes ao longo do mundo inteiro. A gente pode ver categorias muito competitivas, como a NASCAR, a Indy, pode ver a DTM também lá na Europa, a própria Stock Car aqui no Brasil. Ou seja, eu acho que além de chegar na Fórmula 1, é um sonho meu me estabilizar no automobilismo como um profissional. Acho que se eu conseguisse fazer isso, eu me estaria realizado, me sentiria muito realizado, apesar de, lógico, ter o sonho de chegar na Fórmula 1, mas eu acho que seria muito bom para mim conseguir viver desse esporte e alcançar um padrão profissional nesse esporte em uma categoria ao longo do mundo. Maravilha. Não, eu acho interessante isso, né? Pés no chão, né? Obviamente você tem o sonho da Fórmula 1, mas também você não vai morrer de desilusão caso não dê certo e você optar por alguma outra categoria que também pode render também ali como se fosse mesmo da Fórmula 1, ou abaixo, mas que também te satisfaça também como profissional. E os seus ídolos, Lucas? Quem que você se espelha, né? Quem que te mais influenciou, né, do campo esportivo? Quais são aqueles pilotos que você bebe mais na fonte ali? Bom, posso falar desde que eu comecei. Meu pai sempre falou muito bem de mim, do Senna. Ele sempre ficava assistindo, tipo assim, o meu pai era um grande fã do Senna. Ele sempre ficava assistindo alguns vídeos dele, alguns filmes, é, na sala quando eu era mais novo. Ou seja, eu tinha me refletia um pouco no Senna, de acordo com o que meu pai falava, né? Infelizmente eu não pude ver ele andar, mas meu pai sempre falou muito bem dele. Eu posso falar que nessa nova geração de pilotos eu sempre gostei muito do Verstappen e também muito do Sebastian Vettel, porque quando eu comecei a pegar a Fórmula 1, quando eu comecei a assistir junto com meu pai, era lá para 2010, que o Vettel conseguiu os 4 títulos mundiais. Apesar de eu não tá andando ainda na época, eu assistia com meu pai esses anos, então é, acabou que eu tive muito base nesses pilotos, eram os pilotos que estavam no auge assim na época. O Lewis Hamilton também foi um piloto que esteve no seu auge durante a minha trajetória no kart praticamente inteira. Ou seja, sempre tive uma base nele também. Sempre eu acho que é muito bom você analisar todos os pilotos e ver os pontos onde eles se destacam, onde eles conseguem ter uma performance melhor do que os outros, onde eles conseguem se destacar e onde eles é, conseguem falar assim, conseguem ser superiores em relação aos outros. E O seu além disso, estilo. Ah, perdão, pode continuar, perdão. em relação a isso, também posso falar que dentro do meu meio, assim, em Minas Gerais, meu pai sempre falou também do CS7 Câmara, porque querendo ou não, na época que eu comecei, era um piloto que estava fazendo sua trajetória na Europa e ficou 3 anos na Fórmula 2, ou seja, eu também tinha ele como inspiração também no automobilismo mineiro. Que bacana. E eu ia te perguntar, dentro do seu estilo de pilotagem, você se vê mais como alguém mais arrojado ou alguém mais cerebral? É uma coisa de ali estar sempre conversando com a equipe, ver tática, ou realmente aquele que vai ser mais deixa eu resolver aqui, não precisa falar no meu rádio? Como é que você se define assim, nessa parte de estilo de pilotagem? Bom, eu posso falar que eu já tive estilos de pilotagem mais nos dois extremos. Eu acho que quando eu comecei no kart, nos meus primeiros 3 anos ali, eu era muito arrojado. Tinha vezes até que acabava faltando um pouco de cabeça. E chegou uma hora também no próprio kart que eu acabava faltando arrojo, faltando é, coragem para ultrapassar, faltando aquela vontade em si, aquele arrojo. Então, eu posso falar que eu já tive muitos dos dois extremos. Atualmente, eu tento balancear um pouco, mas eu acho que eu estou para um piloto um pouco mais conservador do que arrojado. Vendo minhas coisas esse ano, eu acho que ainda falta um pouco de arrojo para mim, ainda mais que
Eu acho que para decidir ali nas primeiras voltas, conseguir uma boa colocação, que a gente pode ver no Fórmula, que na largada é algo que decide muito, que é muito difícil de você ultrapassar, principalmente em pistas como o Velocitar, que tiveram 2 etapas esse ano. Ou seja, tem que ser muito arrojado no começo, tem que saber guiar o carro com pneu frio. Então, eu acho que eu preciso acrescentar um pouco mais essa parte de arrojo aí no meu estilo de pilotagem. Perfeito. Lucas Staico, um dos destaques da Fórmula 4 brasileira em 2022. Eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente nesse papo muito bacana. Obviamente, é uma pena que a gente não pôde recebê-lo nos estúdios da Motorsport Network Brasil, mas já deixamos aqui o convite para quando estiver em São Paulo fazer uma visitinha, a gente volta a bater um papo. Mas muito obrigado pela sua participação, pelo tempo dedicado a bater um papo com a gente. Valeu, que eu agradeço a oportunidade, bate-papo, foi um bate-papo bem legal. E é isso. Perfeito. Muito obrigado. E você que está acompanhando a gente, também eu convido a acompanhar o motorsport.com nas redes sociais. Estamos nas principais delas também. A baixar o nosso aplicativo, que você vai ter o motorsport.com em suas mãos. Além disso, nos seus agregadores de áudio favoritos, você também tem um podcast do motorsport.com. Temos a versão inédita e exclusiva para áudio a cada semana e também replicando alguns dos nossos programas, especialmente nos finais de semana de Fórmula 1. Muito obrigado ao Lucas Staico, muito obrigado a você e nos vemos em uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado, até mais.